Eu pensei assim, também leu na carne, né? Não foi revelado pelo Espírito, não vai entender nada. Verdade. Leu a Bíblia toda 2 vezes. Como eu conheço gente da minha família que já leu 3 ou 4, não sei, e também não entendeu nada, não vive nada da Bíblia, tem a Bíblia em casa, e sempre está me pedindo Bíblia. E eu falo, mas tem que ler à base de oração, tem que buscar, tem que mudar de vida, tem que deixar o jogo do bicho, tem que deixar a Mega Sena, mas não quer. Então, Deus trabalha dessa forma, né? Ele nos deu Cristo, agora basta que nós também procuremos estar em comunhão com Ele. É assim que eu vejo a oportunidade que Deus nos está dando através de Cristo Jesus para que nós possamos ser embaixadores dele, como se Deus por nós rogasse, né? A fim de nos reconciliarmos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo privilégio mais uma vez. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Palavras tremendas, irmãos. E é verdade, verdadeiramente, esse é a maior obra que somente o Espírito Santo pode operar. É a maior obra que o homem pode viver, né? Que é a obra de se voltar a Deus, né? Essas questões todas que entraram hoje, em que momento acontece o novo nascimento, né? Ou decorrer desse novo nascimento, que momento a gente entra no início dessa caminhada do novo nascimento, em que momento o vaso começa a ser quebrado e em quanto tempo o vaso é amassado para então fazer um vaso novo. Os irmãos estavam aí explanando da parte do Senhor, o Senhor me dava também lá Romanos 2, né, 28 e 29, que vai dizer que o que é judeu não é no exterior, e sim no interior. A circuncisão não é no exterior, mas é no interior. Que momento se dá essa circuncisão no coração do homem que faz ele não querer mais ali o jogo do bicho, o jogo da loteria e tantas outras paixões, né, como o irmão citou aí, e tantas outras paixões da carne, cada um no seu temperamento, cada um com a sua cultura, com a sua criação, com as suas inclinações, mas todas inclinações carnais. E até quando, em que momento o Senhor ele desenvolve esse bisturi? Porque o Evangelho ele faz uma cirurgia, por isso é um bisturi, ele vai no coração do homem para formar um novo coração. Lá no livro de Ezequiel, se me recordo bem, em 36, o Senhor vai dizer, porém no meu povo um novo espírito, um novo coração, para que me temam, para que me buscam. Isso tudo está conectado e nos explana e nos esclarece mais acerca desse novo nascimento, que é o Senhor que opera, que é o Senhor que converte. Aí o Senhor me agregando aqui mais nesse quebra-cabeça espiritual, aleluia, me traz em Mateus 18, que ele vai dizer, Jesus vai dizer, os discípulos, né, perguntando, naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando um menino, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino. E aí, novamente, podemos observar esse verbo de entrar, quer dizer, de modo algum, podemos entrar no reino, como está aqui em João, no capítulo 3, versículo 5. Como é que pode entrar no reino alguém que não conhece o rei desse reino? Como que pode entrar no reino alguém que não se esvaziou de si mesmo? Quantos que o irmão estava falando aí, né, da própria família e tudo, que leram a Bíblia 2, 3 vezes, mas não compreenderam, porque leram, como o irmão falou, até ri aqui assim, né, um ri para não chorar, porque é verdade, leram com orgulho. Primeiro que não é nem para ler, né, como diz o servo aí, o Senhor usava muito o servo, Jesus mandou ler Bíblia, e realmente é outro padrão, todo mundo responde na hora, mandou, e o servo falava negativo, Jesus não mandou ninguém ler Bíblia, mandou examinar a Escritura o tempo inteiro, é uma operação profunda, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Podemos parafrasear, dizendo,
buscar-me-eis, quer dizer, buscareis o novo nascimento, buscarás ser enxertado novamente na videira, que é uma outra figura desse novo nascimento. Quando somos enxertados verdadeiramente na videira, que é Cristo, para então podermos, depois de estarmos enxertados na videira, frutificar os frutos espirituais. É muito mistério, né, irmãos? Que o Senhor possa nos abrir esse entendimento. E aí, parafraseando, só para não deixar de concluir, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscareis viver esse novo nascimento, estar na videira, ser quebrantado para ser feito um vaso novo, receber um novo espírito, receber um novo coração, quando buscar de todo o coração. E o coração que é enganosíssimo, como diz a Escritura, mais do que todas as coisas, aliado lá ao 2 Coríntios 4, que o Senhor vai dizer que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não enxerguem o tamanho da necessidade de nos esvaziarmos, de nos convertermos como esse menino, de orarmos como aquele publicano e não como aquele fariseu que se enchia de si e se engrandecia de não ser igual aos outros, mas como o publicano que nem levantava sua cabeça para orar, enxergando o seu pecado, a sua fraqueza, clamando por misericórdia, para então vivermos esse reajustar da rota. A conversão é uma guinada de 180 graus, para começarmos novamente, frisando essa ideia do desenvolvimento dessa obra salvífica, regeneradora, desse novo nascimento, começarmos a entrar, dar o primeiro passo, então sermos peregrino. Peregrino também denota essa ideia de que alguém que não está parado, ele está no movimento, né? Como o próprio Abraão, tudo é uma figura, tudo é uma tipificação. Abraão, Deus mandou ele sair do local que ele ficava parado lá com a família e peregrinar. E eles tinham que levantar as tendas, recolher tudo e peregrinar para não estar parado, não estar contaminado com as culturas do mundo, com as coisas do mundo. E assim devemos ser nós, peregrino. E o peregrino, ele caminha. É um caminho, é um desenrolar, é um processo, é uma gestação. Como o fruto também, mesmo o ramo enxertado na videira, há todo um processo, né? A própria semeadura, a semente cai. E aí tem toda uma batalha das pedras, dos espinhos, para sufocar essa semente, ela não vir a começar a nascer. E aí a semente tem que morrer, para então poder dar fruto, como Jesus diz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E depois que a semente começa a nascer, precisa ser regada, precisa ser cultivada. Porque entre o plantar e o colher, lá no final, existe esse processo de regar, de cultivar, para no tempo do Senhor começar a dar fruto. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ensine. É o professor dos professores, o Espírito Santo, não é verdade, irmãos? A própria palavra vai dizer que não é necessário que ninguém vos ensine coisa alguma, mas a unção do Espírito nos ensinará. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. A humildade é o esvaziamento, né, de si mesmo. Humildade é o reconhecimento da fraqueza. Né? E se somos convidados para sermos imitadores de Cristo, né, como foi citado aí pelos irmãos hoje, aqui no Evangelho de João, várias vezes o Senhor falando, não sou eu que faço, é o Senhor que faz através de mim. O Senhor, ele está comigo porque eu tenho feito o que lhe agrada. Louvado seja Deus. É tremendo. Que o Senhor possa continuar nos alimentando. Estamos seguindo aqui, irmãos, pro horário que, a princípio, a gente mira ali no meio-dia, mas o Senhor que nos conduz. Eu senti falta hoje de ouvir também a voz das irmãs, alguma pergunta. Irmão Fábio tinha levantado a mão lá atrás, não sei se de repente baixou, porque até conforme os irmãos vão explanando, muitas perguntas que iam ser feitas já vão sendo respondidas, igual a Lúcia me falou aqui num outro momento. O irmão Tadeu agora ali levantou. Pastor Tadeu, fica à vontade. Amém. Mas se alguém quiser falar algo aí, você dá... Amém.
Exatamente isso. Temos que perguntar, irmãos, tirar as dúvidas, aproveitar que é tempo de sanar, se assim Deus nos der a sua sabedoria, não nós, né, mas o Senhor, virá nos exortar, nos admoestar. O Senhor quer nos ensinar. Sabemos que não vamos esgotar tudo hoje e nem até a partida, mas a busca tem que ser essa. Não que sejamos capazes por nós mesmos, por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Só para, espero contribuir com algo aqui, que o pastor Reginaldo trouxe ali de Paulo, lá em Coríntios, mostrando mais uma vez que tudo é operação através de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que para o homem isso é impossível, e destruindo, né? Destruindo toda a artimanha, toda vãs sutilezas e filosofias e ensinamentos humanos que muitas doutrinas e religiões até colocam que a questão da reencarnação, né? É algo que está numa crescente muito grande até aqui no Brasil. Mas a questão do novo nascimento, o Senhor também traz até através do próprio apóstolo João, lá nas cartas de João, depois ali de Pedro, antes de Judas. E só brevemente aqui, da questão que o Senhor já traz ali no primeiro capítulo, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que se manifestou, a palavra de vida, o Senhor verdadeiro. E o Senhor deixa muito aqui claro a questão do amor, né? É evidente em cada capítulo que o Senhor traz aqui através do apóstolo João em relação ao amor, a prática das suas escrituras, a viver a sua palavra através do Espírito de Deus, a realmente renunciar à nossa própria vontade por amor desse Deus Todo-Poderoso, a não amarmos o que há no mundo, a não amarmos nada no mundo, e sim somente ao Senhor. E até vindo lá de João 14, lá no versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É ter e guardar. É você tomar posse e realmente não mais você ou eu vivermos por nós mesmos, fazendo a nossa própria vontade. É o despojar, é o entregar-se, é o render-se a Deus, para que Ele reine, Ele opere em nosso ser. Mas algo que o Senhor traz em relação ao novo nascimento, Ele diz aqui em 1 João 3:1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aqui não mais criaturas, né, como o pastor bem explanou, mas filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O mundo não vai conhecer, o mundo vai rejeitar, o mundo vai perseguir. E assim somos perseguidos pelo mundo. Somos perseguidos por aqueles que estão no mundo e andam como o mundo. A nossa própria família, o amigo, o conhecido, a esposa, o marido, o filho, a filha. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Trazendo lá em 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 15, algo
profundo, né? Qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. E o presbítero Laelso trouxe a questão de não conseguir enxergar nos outros e nele mesmo. E um Deus tão santo, né? Um Deus tão puro. E o homem, quantos se jactando aí, quantos falando que são, e até nós mesmos, né? Vemos como muitas vezes, quanto mais chegamos próximo do Senhor, estamos muito longe de estar. Mas isso é uma operação do próprio Senhor que constrange-nos, através do seu amor, de querer buscar cada vez mais Ele e renunciar amando ao próximo. O amor de Deus, que não folga com a injustiça e sim com a verdade, que é sofredor, que não quer mal do próximo, mas também não faz a sua própria vontade. Busca-se sempre em Deus em todas as coisas, né? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e ninguém tem maior amor do que este, que é de dar a sua vida pelo seu amigo, a renúncia total. Ele não divide mais as atenções. Ele não tem outras coisas mais em seu coração. É isso que Deus quer operar em nossas vidas. É algo muito profundo do que a nossa mente pode alcançar. Por isso que o Senhor exorta através de Paulo que aqueles que têm a Cristo têm a mente de Cristo. Buscar ter a mente do Senhor. Sabendo já desde o princípio que já foi falado aqui que tem coisas que não serão reveladas a nós, né? E compete ao próprio Deus. Então o Senhor quer nos ensinar cada vez mais, ver que a palavra ela é inesgotável, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não é amar a todos, né? Porque nem a fé é de todos. Amando os filhos de Deus. E quanta contenda, quanta dissolução, quanto espírito faccioso ainda há no meio, né? Quanta inveja, quanta mentira. E o Senhor quer nos limpar de tudo isso, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que nem vem de nós, é um dom de Deus. Então tudo é dele. Só para agregar aí, são oceanos aqui para refletir, para mostrar como nós precisamos descer muito mais na mão desse olheiro, nos ensinar desse amor verdadeiro dele, que confesso para os irmãos que estou longe de compreender, mas mais perto do que estava antes, né? Que antes estava totalmente separado da vida de Deus, como todos nós que aqui estávamos. Hoje, mais perto do que antes. Glória ao Senhor Jesus por isso. Glória Amém. A Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus.
O Senhor tem nos alimentado, tem agido de misericórdia com nossas vidas. É necessário estarmos ouvindo, nos alimentando, ouvindo aí o pastor Tadeu agora também explanando, e vai vindo à memória, né, todas as passagens que os irmãos trouxeram, os testemunhos, as reflexões em cima da palavra. O Senhor me trazia aqui também no 2 Coríntios 7, versículo 1, uma ideia dessa questão da prática, né? Esse entendimento desse caminho, desse novo nascimento de uma forma mais prática. Por que eu digo isso de uma forma mais prática? Falando até particularmente de mim mesmo. Como o irmão trouxe aí agora, confesso aos irmãos que ainda estou muito longe e compartilho desse sentimento. E nessa questão da prática, porque é uma luta, né, irmãos? Gálatas 5 vai dizer ali, 16, se me recordo bem, 17, andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Só que luta é para andarmos em espírito? Tem uma chave ali, está mostrando, está afirmando. Se eu andar em espírito, eu não vou cumprir os desejos que estão na minha carne. Seja qual for, seja de um cigarro, seja de um olhar de adultério, seja de uma irritação, de uma palavra que vem até mim e toma o meu coração ali como um segundo, de um momento para o outro, que eu estou tão tranquilo, porque a gente está aqui agora, é fácil ficar tranquilo, né? Mas na hora que a gente recebe ali no trabalho, num cliente, num rapaz na rua, e manter essa mansidão, manter esse não praticar a concupiscência da carne, o desejo ardente, é que somos provados pelo Espírito. E sabemos que o Senhor nos prova, né? O ouro, ele é refinado no fogo. Aquela passagem lá de 1 Pedro é tremenda, né? Que fala que é necessário que nós estejamos contristados por um pouco de tempo ainda. Creio, relatando esse pouco de tempo, essa vida terrena, que é um sopro, né? Que nós estejamos sendo submetidos como o ouro, que é refinado no fogo, para que a prova da nossa fé, essa fé que foi dita que não vem de nós agora, mas que provém também de Deus, ela seja achada em honra, com dignidade, mas na forma prática que eu vejo aí voltando no Gálatas, a luta da carne contra o espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, e o espírito quer alimentar do espírito, mas a carne quer alimentar da carne, o espírito deseja Cristo, deseja ser liberto dessa luxúria, desse pecado, dessa irritação, desse sentimento de raiva, dessas incredulidades, dessa fraqueza, e essa batalha é travada todo dia. Eu, por exemplo, fico muito embaraçado com os afazeres do dia, as coisas do trabalho, a quantidade de mensagem, de resposta, de coisa que tem que responder, que tem prazo, que tem... E aí passo dias, muitas das vezes, sem pegar na palavra, sem estudar, sem examinar direito, que seja 15 minutos, mas 15 minutos num tempo ali ligado, focado, para não acontecer como foi testemunhado aí, que a gente sabe que é real. Leu a Bíblia uma vez, 2 vezes inteira. Eu, por exemplo, estou longe ainda de ler a Bíblia inteira. Comecei a examinar mais aqui o Novo Testamento agora que o Senhor, pela misericórdia, estendeu o braço forte e me tirou do lamaçal total, ali da época da pandemia para cá. O Antigo Testamento conheço basicamente nada, fora também a realidade de que quanto mais a gente examina, vê que aprofunda mais e a palavra é revelada, então temos que estar voltando e mastigando o tempo inteiro, né? Por exemplo, você que é irmão Laelcio ali, apaixonado comigo ali naquele Romanos 7, 6, 7, 8, só aqueles 3 capítulos ali é para ficar uma vida inteira. Então, trazendo só nessa parte prática, não podemos esperar ter vontade, irmãos, de ler a Bíblia, de estudar. Não podemos esperar ter vontade de orar, senão a gente dorme todo dia sem botar um joelho decente. Nem um joelho ruim a gente bota. Falando por mim também, principalmente, tá, irmãos? Mas senti de falar isso para que os irmãos possam se ver uns nos outros, né? Porque muitas das vezes, sei que às vezes vê aqui um irmão sendo usado, falando, recitando vários versículos. E todos nós, irmãos, comungamos dessa batalha terrível,
essa semana até em particular, para mim, foi terrível. Chegou ao ponto de vir na minha mente, os pensamentos vêm, irmão, de falar para o pastor Tadeu, irmão, toma a direção do culto nesse domingo aí do estudo, muitas das vezes de nem comparecer. O negócio é terrível, terrível. Sabemos que a palavra diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você imagina vivenciar de verdade o novo nascimento que o Senhor tem nos trazido hoje aí, culto passado, desse João capítulo 3. De estarmos começando a frutificar de verdade. Então tem que se esforçar. Pô, sai de casa às 7 horas da manhã, acorda mais cedo. Dorme mais tarde, mas precisa pegar na palavra. Não aleatoriamente. Por exemplo, o Senhor traz muito esse entendimento de, principalmente para quem ainda não navegou nada na palavra, começar pelo Evangelho de João, porque é um evangelho que fala mais sobre a divindade de Cristo. Tem as declarações do eu sou, né? 7 sermões ali mais profundos do Senhor, aquele capítulo 17. E precisa ter um roteiro, precisa ter uma direção, precisa marcar, precisa sublinhar, precisa ter o Google aberto ali para botar o significado das palavras no dicionário, que hoje em dia não precisa nem mais ter um dicionário na mão. O próprio Google tem, ou seja, tem até facilidades. Ter uma Alexa caneta... também. Hã? Alexa. E N questões, exatamente. Fazer consultas, ligar para o pastor Tadeu, que sempre fala, irmãos, entre em contato. O pastor Renê falava muito isso também. Não vamos ficar muito tempo sem se falar. Se os irmãos tiver com alguma coisa, se estiver sentindo bem, liga, vamos orar junto. Inclusive, tempos que a gente não tem aí o nosso cultos aleatórios assim, né, de oração, que nos alimentava muito. Quantas vezes eu chegava aqui do trabalho setadíssimo, e aí tinha um culto de oração naquele dia, sem vontade nenhuma de entrar. Minha mãe muitas das vezes, vem meu filho, vem que é necessário. E aí a gente entra no culto e Deus renova, enche, né? E a gente sai dali como Elias ali, né, que se alimentou para ainda uma caminhada, e aí a gente se alimenta hoje, esse alimento ele dura 2, 3 dias, e se alimenta de novo, e como que é tudo uma parábola viva, né, irmãos? A gente não se alimenta uma vez no dia, nem uma refeição nos sustenta, né? Quem é mais fominho, então, aí come café da manhã, almoço se deixar 2 vezes, almoça 2 vezes, é café da tarde, janta, meia-noite está até passando um café, não é verdade? A gente precisa várias vezes. Normalmente se faz até outro lanche, né? São 5 refeições. E aí a gente... O Thiago tá aí, o Thiago. Thiago, né? Aí, tá te entregando aí, irmão Thiago. Glória a Deus. Também essas carnes aí que o irmão Laelcio fica fazendo, né? É difícil não comer muito, né, varão? Glória a Deus. E é uma batalha, e olha, eu glorifico ao Senhor pela vida dos irmãos, porque... até me emociona, irmãos. Isso aqui é amor de Deus sobre as nossas vidas. A palavra diz que melhor é que 2 andem juntos do que um só. E Deus tem nos colocado aqui um do lado do outro para, sabe, sermos como uma corrente laçada, um elo no outro, para que tenha mais firmeza, não venha se partir, não venha ser derrubada com qualquer vento, que muitas das vezes não precisa nem vir de fora esse vento, irmãos, é dentro de nós mesmos. E aí somos retidos nessa caminhada que o Senhor já tem nos mostrado do novo nascimento, que precisamos buscar de todo o coração, é com plenitude. E falo por mim também novamente envergonhado, irmãos, diante de Deus, porque o quanto nos esforçamos com as coisas da terra, mas para as coisas do Senhor deixamos para segundo, para terceiro, para quarto, quando dá, pegamos no finzinho do dia com os olhos já batendo, não conseguimos ficar ali navegando, e sabemos que quando nos esforçamos também e pegamos na palavra, as horas se perdem, navegamos. Lembro estudos com meu pai, às vezes ficávamos 12, 13, 14 horas o dia inteiro. O Senhor da graça, você nem come, fica ali num dia em jejum e vai só se alimentando, mas sabemos que também não é um dia, 2, 3, uma semana. Precisamos estar com essa chama acesa, principalmente voltando só nesse entendimento aí da parte prática, né? O que no dia a dia, na prática? O alimento é o tripé, né? Oração
com intensidade, mesmo que não saiba falar, ora pelas palavras. Pede ao Senhor, me ensina a orar, me ensina a falar, me ensina o que dizer. Oração, exame da palavra e jejum. E está consultando o pastor Tadeu, o pastor Reginaldo, os irmãos todos que tem aqui, quantos irmãos que o Senhor usa aqui, dando sabedoria na palavra e perguntando, e esse próprio estudo de hoje, os cultos, eles vão alimentando o nosso entendimento com versículos, com tudo que vamos usando nas orações, versículos que vamos usando. Quantos versículos, por exemplo, o que o corpo é templo do Espírito Santo, é um escudo, a palavra não fala, a tua palavra é escudo e broquel, ou seja, os versículos, esses estudos, o examinar, que a carne ela se encarrega de logo na sequência de um estudo desse, já vir produzir impureza, né? Já vir produzir pensamentos aleatórios que não convêm. Mas a palavra é um escudo para a gente levantar no dia a dia, seja na rua, no trabalho, com a esposa, com o marido, e nos protegermos, proteger essa semente que o Senhor tem colocado em nossos corações para que ela não seja sufocada pelos espinhos, impedida de gerar fruto, né, irmãos? Irmão Tiago aí levantou a mão, fica à vontade, varão. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Paz do Senhor, varão de Deus. Amém. Eu sei que já está terminando. E só uma questão aqui rápida.